sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Boa tarde! A pauta do nosso programa de hoje está para lá de interessante. Além do Direito é Seu e do Cine Resistência, nós teremos também uma entrevista com o secretário-geral do Sindiprev, Christian dos Santos, e o Minuto Sintese. Você é o nosso convidado especial. Fique com a gente. Está no ar TV Sintese. O povo sergipano quer saber o que Belivaldo ofereceu em troca a um grupo de 14 deputados e deputadas para que aprovassem seus projetos de lei que aniquilam com a carreira do magistério. Qual proposta seria suficientemente tentadora para que tais políticos aceitassem prejudicar uma categoria que só benefícios traz à sociedade? Precisamos lembrar aos 14 deputados e deputadas que, se vocês se esqueceram dos professores e professoras, nós não nos esqueceremos de vocês. Quem faz parte de um complô orquestrado por um governador sem escrúpulos não merece reeleição. Professoras e professores continuarão lutando por seus direitos. Perdemos uma batalha, mas não perdemos a guerra. O verbo desistir não consta no estatuto do nosso sindicato. Sintese. Somos muitas, somos muitos, somos fortes. A justiça é o vínculo das sociedades humanas. As leis emanadas da justiça são a alma de um povo. Preste atenção. Vem aí, o direito é seu. O direito é seu. Queridos professores, queridas professoras, havíamos comentado sobre a luta de vocês para impedir a aprovação das leis do Estado de Sergipe que alteraram e prejudicaram toda a carreira do magistério, empunhando prejuízos financeiros a todos os professores e professoras da ativa, aos aposentados e aos pensionistas. Com a recente publicação das leis, temos agora uma noção concreta da perda financeira de cada um de vocês que se inicia neste mês. Vamos demonstrar a perda salarial que todos os professores e professoras da ativa, bem como os aposentados e os pensionistas, perderão com a publicação das leis pelo governo Belivaldo Chagas. Primeiramente, devemos saber que o piso do magistério do ano 2022, ou seja, o vencimento básico da categoria, é de R$ 3.845,63. Isso quer dizer que se o Estado de Sergipe não tivesse alterado o plano de carreira e o Estatuto do Magistério, o professor que recebe os primeiros triênios recebia, agora em 2022, uma remuneração bruta de R$ 5.576,16. Já um professor final de carreira e recebendo seus últimos triênios, sem contabilizar o texto de 25 anos, que foi extinto, e permanecendo somente para alguns professores, a remuneração bruta desse professor seria de R$ 6.922,03. E caso o professor recebesse o texto de 25 anos, essa remuneração seria de R$ 8.204, sendo a maior remuneração para os professores que recebem como mestres e doutores. E esses mesmos valores, com algumas alterações, deveria ser também para os professores aposentados e os pensionistas. Como as novas leis que extinguem e congelam direitos recebidos há muitos anos pela classe do magistério, e enganando os professores com o acréscimo de um abono salarial de R$ 932,57, que será pago somente para os professores da ativa até o final de 2022, aquele que esteja no início da carreira e recebendo seus primeiros triênios passará a receber mensalmente R$ 5.528,02. Já os professores final de carreira passará a receber R$ 6.538,17. Ou seja, até o final de 2022, a perda mensal de cada professor variará de R$ 50 mil, piorando e aumentando ainda mais o prejuízo a partir de janeiro de 2023, uma vez que não haverá mais o pagamento do abono salarial. Situação mais drástica estará com os professores aposentados e os pensionistas, que amargarão uma perda mensal entre R$ 980 a R$ 1.300. Lembrando que estamos falando aqui da remuneração bruta, sem qualquer desconto, ou seja,
No final, com os descontos obrigatórios, o vencimento líquido será ainda muito menor para todos. O Sintese já está preparando a ação judicial para discutir junto ao Judiciário os prejuízos financeiros que todos vocês terão a partir deste mês, devido às medidas inconstitucionais dessas leis, bem como restabelecer os direitos conquistados pela categoria durante anos de luta, como também garantir que tudo que vocês estejam perdendo seja pago pelo Estado de Sergipe com juros e correção monetária. O direito é seu. Chegou o momento da nossa entrevista especial deste sábado. Vamos entrevistar o secretário-geral do Sindprev, David Christian dos Santos. Boa tarde, David, tudo bem? Boa tarde, Luana, tudo ótimo. David, para iniciar aqui nossa entrevista, faz para a gente uma análise do atual cenário do INSS de Sergipe, por gentileza. Luana, é o seguinte, para a gente fazer a análise do momento atual que se encontra, né, o INSS, é bom a gente voltar um pouquinho até 2014, onde a gente teve um estudo do TCU em nível nacional, que dizia que naquele momento o INSS estava com a defasagem aí de aproximadamente 4 mil servidores, isso em nível nacional. E de lá para cá, a gente entraram, né, 1.200, aproximadamente 1.200 servidores, e perdemos aí mais da metade, né, do que a gente tinha de servidores a nível nacional. E isso não é diferente aqui a nível local. Nesse estudo do TCU, já diria que o INSS entraria em colapso caso não tivesse o investimento em mão de obra e infraestrutura. Então, assim, aqui em Sergipe, para você ter uma ideia, em 2016, a gente tinha aproximadamente 1.100 servidores, né, em todo o estado. Hoje, a gente conta com aproximadamente, aí, né, no máximo 200 servidores na gerência toda, né, ou seja, para cobrir a demanda, para atender a população sergipana inteira. Então, é um número muito insuficiente, sem falar da questão da infraestrutura, né, que o INSS, a cada ano que passa, investe menos na infraestrutura. Então, o colapso, né, que era dito lá em 2014, a gente vê cada vez mais se aproximando. Em nível nacional, em nível local aqui em Sergipe, é a mesma situação. Esse caos instalado no INSS justamente é aí um dos maiores motivos para a greve dos servidores, como você disse, em nível nacional. Aqui em Sergipe, a categoria deliberou aderir ao movimento paredista em uma assembleia em 25 de março. A reestruturação do INSS para poder atender melhor a população é um dos motivos da greve. Fala pra gente quais são os outros motivos. Conta um pouquinho mais sobre a pauta dessa greve dos servidores do INSS. Sim. Então, claro que a reestruturação, né, a gente precisar aí de concurso público, pelos números que a gente vem trazendo aqui, né, dessa falta de servidores, é o maior motivo que a gente tem para entrar em greve. Agora, a gente tem na pauta outras reivindicações, né, que são históricas. Por exemplo, a gente tem a questão de fazer um debate, né, sobre a nossa carreira, que ela está travada no INSS desde 2015. Então tivemos uma greve lá em 2015 para a gente destravar, para a gente fazer a discussão da reestruturação também da carreira, né, do servidor do INSS. E isso está lá desde 2015 e não anda. Então já é mais um motivo. Vocês estão sem reajuste desde 2015. E também essa questão do reajuste, né? Quando a gente fala da carreira, é a gente discutir mesmo a carreira, né? Por exemplo, um técnico do Seguro Social, ele desenvolve funções aí muito complexas. Para ele ter acesso hoje a trabalhar no INSS, ele precisa simplesmente do nível médio. Porém, a maioria dos nossos trabalhadores, né, eles já têm nível superior e especialização. Então, o que a gente discute quando fala de reestruturar a carreira é, por exemplo, você colocar o nível para a entrada, né, no INSS que seja de nível superior, que é o que o cargo precisa, né, que é o que necessita o cargo. E na questão salarial também, desde 2015, que foi a última discussão que a gente teve na questão salarial, a gente teve lá em 2015 10% de reajuste, né? Reajuste não, recomposição. Não recompôs nem a inflação daquele período.
Então, de lá até agora, 2022, a gente não teve mais discussão nenhuma de reestruturação salarial, né? Que é o que a gente também coloca nessa pauta de reivindicação. Mas a gente deixa claro que a pauta principal é a reestruturação mesmo, na estrutura física, né? No parque tecnológico do INSS, que hoje a gente trabalha com equipamentos de 2012, então a população sofre muito com isso. O cidadão chega no INSS, ele fica ali sentado na frente de um servidor e fica ali por muito tempo, e do outro lado está o servidor com sistemas, né, que cada vez mais pesado, não roda nesses equipamentos que a gente tem, que são bem antigos, né? Então é uma pauta. Outra situação que tem também no INSS atual, a gente teve no orçamento, que foi encaminhado para o Congresso, o governo ele simplesmente tirou, né, o governo Bolsonaro, é bom que se diga, ele simplesmente tirou 1 bilhão, quase 1 bilhão do orçamento do INSS. Nossa. Que seria um orçamento grande impacto, isso, né? Para exatamente reestruturar, né, a questão de sistemas, a questão da estrutura física das agências que a gente vê que estão degradadas, deterioradas, e foi simplesmente retirado. É outro ponto que está na nossa pauta. Segundo o Sindiprev, não há concurso público aí para preenchimento de mais de 20 mil vagas, que foram perdidas nos últimos anos, muito por conta de aposentadoria, né, de servidores. Então, o que eu quero saber é quais os problemas que o não preenchimento, a ociosidade dessas vagas causa, não só para o funcionamento interno do órgão, mas para o atendimento ao público. Esse ponto também, ele assim, chega numa situação que é o motivo do caos, vamos dizer, né? O maior motivo do caos. Porque, veja bem, a gente tinha, em 2015, 44 mil trabalhadores em nível nacional. Hoje, a gente tem pouco mais de 19 mil. E uma demanda, né, vamos dizer assim, a procura pelos serviços do INSS, ela só cresce. Então, a gente precisa, assim, de preencher essas 20 mil vagas aí ociosas para a gente conseguir fazer o atendimento à população. A gente tem hoje um represamento que ele é imenso, né? E a gente precisa dessa mão de obra para atender mesmo a população, para que a gente consiga, né, no tempo que inclusive a lei diz, né, que você tem lá de 30 a 45 dias para analisar e conceder, reconhecer um direito, né, a aposentadoria, uma pensão, e a gente não consegue fazer isso em tempo por conta da falta de trabalhadores, por conta dessa ociosidade que você coloca aqui. David, é verdade que existem mais de 3 milhões de requerimentos na chamada fila virtual que aguardam para serem concluídos? Isso mesmo, Luana. Temos aí aproximadamente, né, 3 milhões de requerimentos que estão lá, que a gente chama de requerimentos represados. Né? Na verdade, assim, a linguagem que o INSS utiliza é essa, requerimentos represados. E é muito importante, quando a gente falar de 3 milhões de requerimentos, a gente está falando de 3 milhões de brasileiros e brasileiras que, por motivo, né, da falta de estrutura do INSS, estão deixando de receber o seu benefício, que a gente fala aqui de um auxílio-doença, né, a gente fala de uma aposentadoria, né, a aposentadoria dos trabalhadores rurais. Então, assim, nesse momento que a gente vive, é um problema muito grande, né, que esse trabalhador, ele trabalha a vida toda, né, paga impostos em tudo que consome, impostos altos, e quando ele vai procurar o serviço do INSS, ele se prende aí nessa fila virtual. E tudo, né, desemboca na questão da falta de trabalhadores. Né? E quando a gente fala de 3 milhões, é bom a gente dizer que existem estudos que diz que cada trabalhador desse que recebe um benefício do INSS, ele, além do seu próprio sustento, ele sustenta mais ainda 2,5 pessoas. Então, quando a gente fala em 3 milhões, a gente pode elevar, né, esse número aí, que são muito mais pessoas que dependem dessa renda e não estão tendo esse acesso por conta da falta de mão de obra, né, de concurso público, né, mão de obra qualificada que possa fazer o atendimento
a todas essas pessoas que estão aguardando aí nessa fila virtual. É importante para a população entender que o problema não está ali naquele servidor, né? Naquele servidor atrás do balcão. É um problema que é do Estado brasileiro, da falta de investimento, do próprio desmonte, como você citou. O cidadão, quando entra no INSS, pode ver que as agências estão com as portas fechadas e quando ele consegue entrar, é simplesmente para entregar documento, ou para fazer uma perícia médica ou avaliação social, que eles ainda não colocaram isso virtualmente, né? Mas estão tentando também fazer perícia virtual e avaliação social virtual. E isso a gente também luta para que não aconteça. Então, quando esse cidadão entra na agência, essa cidadã, é simplesmente para entregar documento, então não tem acesso ao servidor. E aí a culpa, né, que a gente fala de uma análise de processo que não é adequada, né, de indeferimentos, que são as negativas dos benefícios, quando ela é mal feita, é por conta disso. David, quero agradecer imensamente você ter vindo aqui falar um pouco sobre a luta dos servidores do INSS. Peço a gentileza que você faça suas considerações finais. Aquela câmera ali está aberta para você. Bom, Luana, telespectadores, a gente tem aqui a dizer que assim, é importante que a população saiba o real motivo da nossa greve, né? A gente não quer que seja uma greve prolongada, a gente quer que se resolva o quanto antes. Porém, a gente já entregou a pauta de reivindicação para o governo há mais de 2 meses e simplesmente o governo não abre negociação, né? Então a gente precisa que a sociedade esteja atenta, esteja ao nosso lado, assim como estamos do lado da sociedade, para pressionar, né, o INSS, pressionar o governo, o parlamento, para que se abra logo negociação, que seja atendida a pauta dos servidores, né, que é uma pauta que, como a gente já colocou, não é só dos servidores, ela é da sociedade como um todo, e a gente consiga aí finalizar essa greve e consiga atender a população da forma como ela merece ser atendida. Muito obrigada. Bem, a gente não poderia terminar o programa de hoje sem deixar uma boa indicação de filme para você curtir neste final de semana, não é mesmo? Então, papel e caneta na mão. Vem aí o Cine Resistência. No escurinho do cinema, chupando drops de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz. O título do filme de hoje é Conrack, Educador por Excelência. Vou soletrar para que você saiba direitinho o nome que procurar. C-O-N-R-A-C-K. Conrack. Pat Conroy, um branco que no passado fora racista, chega para ser professor numa escola que tem como alunos crianças negras pobres. Eles são analfabetos, não conseguem contar e nem sabem em qual país vivem. Pat tenta trazer uma educação de melhor nível, lhes mostrando filmes, lhes ensinando a nadar, explicando a importância de escovar os dentes e etc. No entanto, Pat tem de enfrentar vários obstáculos, entre eles a diretora da escola que chama os alunos de lentos e preguiçosos, além de crer que a melhor forma de educá-los é no chicote. Não deixe de assistir a esse grande filme. Vá ao YouTube, coloque o título Conrack, Educador por Excelência e boa diversão para você. No escurinho do cinema. Muito bem, chegamos ao final de mais um TV Sintese. Mas eu tenho mais um recadinho. Não sei se você sabe, mas de 4 a 8 deste mês foram realizadas as eleições do Sintese. E no programa do próximo sábado, nós traremos a cobertura completa de tudo o que aconteceu durante o pleito. Agora, se você não quiser esperar, pode acessar o nosso site e as nossas redes sociais para saber tudo sobre mais este exemplo de democracia oferecido pelo Sintese. Então, encontro marcado no próximo sábado? Combinado! Estarei te esperando. A você, boa tarde e boa sorte. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala